pelo Espírito que habita em vós. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Repita comigo: graça abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Levanta sua mão para o alto, vamos orar. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor é a principal pessoa desse culto. As pessoas não vieram aqui para me ouvirem pregar, para verem o pastor Silas, ou Pai, ou para verem amigos, ou Pai, ou conhecidos, mas nós viemos aqui para te amar e te adorar. Por isso nessa noite fala conosco, Jesus, nos dá o pão da vida que és tu, e nos alimente com a tua vida. É em nome de Jesus que nós oramos, e você aplauda Ele dizendo amém. Aleluia. Cara, é sempre muito importante nós entendermos o porquê, Carlos, do que as coisas são colocadas na Bíblia. Ninguém escreveu livros, versículos, capítulos à toa. Sempre tem um propósito, sempre tem um objetivo. E com Tiago não é diferente. Tiago, quando ele escreve a carta àquela comunidade, nós não sabemos que igreja é, nós temos que ter muito cuidado com o que nós desejamos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós escolhemos ter, porque Tiago, ele diz que muitas daquelas pessoas que estavam na igreja, que levantavam a mão, cantavam Yeshua, cantavam louvores a Jesus, tinham dentro de si desejos que causavam guerra, porque uma desejava o namorado do outro, o outro desejava o namorado da outra, o outro desejava o tênis do outro, e aí começava a brigar, e pelo fato de ninguém conseguir nada, e ninguém conseguir ninguém, aquele povo estava entrando em contenda. Aí Tiago, ele usa uma expressão dizendo que aquele povo era um povo de coração dividido e mente dividida. Repita comigo: mente e coração dividido. Sabe o que é ter a mente e o coração dividido? É quando eu tenho o mesmo desejo pelo Espírito Santo, da mesma forma que eu tenho desejo pela pornografia. Eu tenho a minha mente e o meu coração dividido. Aqui a gente fala as mesmas palavras, porque aqui a gente não tem medo de expor pecado. Mente dividida é quando a pessoa, ela quer Jesus, mas ela também quer transar com todo mundo. Mente dividida é quando a pessoa, ela quer o Espírito Santo, mas ela também quer mentir. Mente dividida é quando a pessoa quer ter Jesus, quer ser cheio do Espírito Santo, mas passa mais tempo no Instagram do que lendo a Bíblia estando com Jesus. É meio incoerente. Aí Tiago, ele diz o seguinte, que o Espírito que Deus, ele fez habitar em nós é ciumento. Olha que doideira. Ciúme, o Espírito Santo, ele tem ciúme. O que é ciúme, gente? Quem namora aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Misericórdia, hein? Tem que fazer uma oração de desencalhamento aqui nessa sala. Quem é solteiro, levanta a mão aqui e diga misericórdia. Aleluia. O que é ciúme? Eu namoro. Cadê minha digníssima? Foi beber uma água porque ela tem que se hidratar, porque ela é muito bonita. O que é ciúme? Eu namoro com a Eduarda. E vamos supor que chegue um engraçadinho aqui na Wave, um endemoniado, um incircunciso, e começa a ficar de conversinha com a Eduarda. E aí o que eu faço? Eu sou um homem de Deus, eu não sinto ciúmes, mas por causa do exemplo eu vou ter que falar que eu sinto ciúmes. E aí o meu coração, ele percebe aquela situação, e o meu coração, em uma forma de proteger algo que eu amo muito, ele se enche de o quê? De raiva. E aí eu fico com vontade de bater no engraçadinho, de quebrar a cara do abençoado, porque eu sinto ciúme. O ciúme, em uma certa medida, ele não é ruim, porque ele mostra que você tem apreço e cuidado com aquilo que você tem. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo,
ele tem ciúme de nós, é porque o Espírito Santo, ele não suporta nos ver dividindo a nossa atenção com outra coisa que não seja a presença dele. Quando o Espírito Santo ele vê que você passa mais tempo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp do que com ele, ele sente ciúme. Quando o Espírito Santo ele percebe que você dá mais valor à roupa, ao tênis, ao computador, ao videogame do que a ele, o Espírito Santo ele se enche de ciúme. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele está vendo que você está tentando suprir uma carência em algo que nunca vai te encher. Tem pessoas aqui que não conseguem ter tempo de comunhão, pastor, com Jesus, porque acha que o que vai suprir vai ser um videogame. O que acha que vai suprir vai ser um beijo na boca. O que acha que vai suprir vai ser uma ficada, vai ser uma mentira, vai ser um programa de televisão, uma série. E aí o Espírito Santo, ele se enche de ciúme. Cara, eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado, que tem te levado a ter posicionamentos que na sua cabeça estão te suprindo, estão te ajudando, mas no final das contas só estão te afundando. Cara, eu quero te dizer que nessa noite, a única coisa que pode te suprir, a única coisa que pode te dar plenitude, a única coisa que pode te dar a verdadeira alegria é o Espírito Santo de Deus. E Ele não habita neste templo, Ele não habita nessa sala, Ele não está em cima desse altar, Ele não está somente na vida do pastor Silas ou na minha vida, mas Ele habita dentro de você. E eu quero te falar nessa noite que o Espírito Santo habita dentro de você. Você não precisa entrar em um site pornográfico para se sentir suprido. Você não precisa ficar com a sua escolha toda para se sentir amado, porque ei, o próprio Criador do universo morreu para poder habitar em você. Aleluia. O problema é a gente achar: ô gente, eu engordei, eu estou com dificuldade de pregar, não aguento mais o mesmo ritmo que eu tinha. O problema é a gente achar que coisas externas podem suprir aquilo que somente o interno pode preencher. Talvez você olhe para mim nessa mensagem e fale assim: ok, Michael, você jogou meus problemas, meus pecados na minha cara, me esculhambou, nem com 7 minutos de pregação direito. O que eu consigo fazer para parar de me posicionar de uma forma que não condiz com o Espírito Santo de Deus? Aí entra na pregação que eu gosto. Repita comigo: abundante graça. Vira para o seu vizinho e fala: abundante graça. Eu quero te dizer, receba nessa noite a abundante graça. Talvez você se pergunte: Maicon, o que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas entendem a graça apenas como um meio de perdão de pecados. Muitas pessoas entendem a graça apenas como se ajoelhar e entender que Deus te perdoou daquilo que você fez de errado, mas graça vai muito além disso. Graça é sim perdão de pecados, mas a graça é Deus devolvendo para o homem o lugar da onde ele não deveria ter saído. Cara, eu vou repetir de novo porque eu acho que você não entendeu. Graça é Deus devolvendo ao homem o lugar ao qual ele não deveria ter saído. Para você entender isso, eu te convido a abrir a Bíblia comigo em Lucas 15, do 12 ao 18. Quantos aqui já ouviram a palavra do filho pródigo? Levanta a mão, diga glória a Deus. Aleluia. A parábola do filho pródigo, ela mostra muito bem o que é isso. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 15, 12 ao 18. Diz o seguinte: porém o mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim repartiu o seu pai a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante,
e lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar por muitas necessidades. Por isso foi se empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, repita comigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe pedirei e direi: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Aleluia, só até aqui. Cara, essa história define o que é graça. A Bíblia vai falar que um menino que era filho de um pai rico olhou um dia para o seu pai e falou o seguinte: pai, eu quero a herança do Senhor, eu quero a minha herança. Só que é importante nós lembrarmos que naquela época o filho mais moço não tinha direito à herança. E aquele menino falou o seguinte: olha, pai, eu quero o que o Senhor, aquilo que é meu. E o pai, por ser muito generoso, o que é que o pai pega e faz? O pai, ele dá a herança ao seu filho. E aquele menino, ele vai e gasta tudo com mulherada, bebedice, com roupa e com um monte de coisa. E quando chega o tempo da crise, ele não tem mais nada. E aí, ele tem que se juntar aos porcos. Já pensou você no meio de um chiqueiro? Misericórdia, eu tenho um rato lá em casa, eu nem sei para que eu fui comprar aquilo. Se eu tivesse que comer a comida daquela rata, eu estava perdido. Agora imagine você, sempre comeu do bom e do melhor, sempre teve de sobra, sempre se vestiu muito bem, sempre teve tudo o que queria, e agora você tem que comer comida de rato, comida de porco. A Bíblia vai dizer o seguinte, que aquele menino, ele caindo em si, a palavra no grego que Lucas usou é a mesma palavra que remete à consciência do Espírito Santo. E aquele menino, ele percebe que o pai ainda tinha um lugar para ele na casa do pai. Ei, eu quero te falar uma coisa nessa noite. Talvez pelo fato do teu coração ser dividido, talvez pelo fato de você ser indeciso entre sua vida com Deus e sua vida no mundo, da forma que você quer, do jeito que você quer, fazendo as coisas que você quer, te levou para um local onde você não queria estar. E aí hoje você se vê fazendo coisas, aceitando coisas, dizendo coisas, recebendo coisas que você jamais aceitaria em outra época da sua vida. E talvez seu pensamento seja: puxa vida, eu cheguei no fundo do poço. E aí talvez hoje alguém te falou o seguinte, algo veio na sua cabeça: eu preciso ir lá na Wave, eu preciso pedir perdão pelo meu pecado, eu preciso ir para a igreja, eu preciso conversar com o pastor, com o Michael, eu preciso falar com alguém. Ei, isso não é um pensamento qualquer vindo na sua cabeça, é o Espírito Santo falando contigo. Sabe por quê? Porque sempre que o Espírito Santo fala contigo, ele não te condena, ele não diz que você merece estar onde você está, ele não diz que você é isso mesmo, que vai acabar desse mesmo, mas ele diz para você: volte à casa do seu pai, porque é lá onde você deve estar. Graça te devolve para a casa do pai, graça te coloca na onde você tem que estar, e o lugar onde você tem que estar é junto do pai. Ei, não importa o que você fez de errado, o que você está fazendo, não, é graça. Se tem algo te incomodando, se tem algo mexendo com você, que te faz querer pedir perdão, que te faz querer chorar, reconhecer os seus erros, ei, é a graça abundante de Deus no seu coração. Isso é graça. A graça, repita comigo, a graça, ela devolve o filho para o lugar aonde ele não deveria ter saído.
O seu lugar é na casa do Pai. O seu lugar é na casa do Pai. Mas Michael, me falaram que o meu lugar era no meio dos porcos. Mas o seu lugar é na casa do Pai. Michael, me falaram que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou A, que eu sou B, que eu fiz C. Ei, o seu lugar continua sendo na casa do Pai. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre humildade e submissão. Repita comigo: humildade e submissão. Eu sempre falo isso, que eu tenho muito orgulho da minha humildade. Vira para o seu vizinho e fala: eu tenho muito orgulho da minha humildade. Aleluia. Cara, quando o seu coração ele se enche de graça, ele se torna um coração que não possui orgulho. E a Bíblia vai nos dizer, abra sua Bíblia comigo em Tiago 4, 6 ao 7. Aleluia. Tem crente aqui nessa noite? Aleluia. Já posso terminar de pregar ou dá para levar mais um pouco? Aleluia. Tem gente que falou aí para terminar, hein? Tiago 4, 6 ao 7 diz o seguinte: mas Ele nos concede maior graça, ou graça maior, graça mais abundante. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aleluia. Cara, há um problema que eu tenho visto que tem sugado a nossa juventude e a nossa mocidade. E esse é um problema que às vezes até nós que estamos à frente temos o risco de correr, que é a falta de humildade e submissão. Esses dois elementos são essenciais para todos aqueles que querem estar bem situados no reino de Deus. Quando a Bíblia ela fala que Deus ele concede graça aos humildes, mas ele se opõe aos orgulhosos, aqui a Bíblia está falando do tipo de gente que nem Deus suporta. Essa palavra não existe, mas eu vou usar. Desumilde. Vocês conhecem alguém desumilde? Levanta a mão aqui. Quem conhece fala misericórdia. Eu conheço, a Michelle está bem aqui, ó. Desumilde. Mentira, brincadeira, gente. Michelle é uma bênção. Cara, a desumildade, eu não acredito que eu estou conjugando desumildade, né? Mas a desumildade, o que é a desumildade? A desumildade, a pessoa que não é humilde, ela é orgulhosa. E o orgulhoso é aquele que tem dificuldade de reconhecer os seus próprios erros. O orgulhoso, ele erra com você, ele fala o seguinte, você fala com ele, ó, não entra nesse namoro, não se relaciona com esse menino ou com essa menina, não faz isso, porque vai dar M, vai ter consequência, vai dar problema. Aí ele pega, faz, e na hora que dá o problema, ele fala o seguinte, mano, eu sabia que ia dar errado, peguei por pegar. Mano, eu sabia que ia dar BO, eu só fiz porque eu queria fazer, me deu na telha. Ele nunca consegue admitir que ele está errado, que ele errou, que ele fez de forma equivocada. E aí, ele tem outro problema. Além dele não reconhecer os seus erros, ele sempre acha erro nos outros. Ele errou. Ele pecou, aí ele pega e fala o seguinte, olha, o pecado do Gabriel, cara, Gabriel é um pecador, um incircunciso, olha o que ele fez, olha o que ele fala, toda vez que ele toca no louvor da Wave, estoura uma corda, toda vez que ele canta, ele chora. O orgulhoso, ele sempre acha um problema. O problema é que o orgulhoso, ele nunca consegue adorar a Deus de uma forma intensa. O problema é que ele nunca consegue se quebrantar na presença de Deus, mas ele gosta de criticar quem faz aquilo que é certo. Outra coisa que é uma característica da pessoa que é orgulhosa, tudo que dá errado na vida dela é culpa de Deus. Já viram gente assim? É porque Deus não quis.
o Deus não me ama, Deus não me abençoa, Deus ele não trabalha ao meu favor, Deus ele não está mais gostando de mim, ele sempre quer colocar a culpa de algo que ele fez errado em Deus, ou no pai, ou na mãe, no líder, no amigo. Ele sempre tenta terceirizar os próprios erros em outras pessoas. Aí quando tudo dá certo, o que é que ele fala? Poxa, eu sou bom demais da conta, eu sou inteligente demais, eu sou o cara. O orgulhoso, ele nunca. E eu sou pregador da graça, gente. O pastor Silas sabe disso, é minha namorada também. Se eu pudesse, eu só pregava de graça o ano todo. Mas eu tenho convicção que o orgulhoso, ele é o único tipo de pessoa que nunca vai ser abençoado por Deus. Enquanto tiver orgulho no coração dele, ele nunca será abençoado por Deus. Sabe por quê? Porque ele sempre vai achar que tudo que ele tem, que tudo que ele faz, que tudo que ele é força do próprio mérito, é força do próprio braço. Então ele se torna incapaz de ser abençoado por Deus. E por ser orgulhoso, ele se torna insubmisso. Ele nunca quer ajudar a montar e desmontar a sala da Wave, mas ele quer pregar toda sexta-feira. Ele nunca quer ofertar na Wave, mas quer pegar todos os pirulitos. Olha Deus falando com alguém aí. Ele nunca quer servir, mas sempre está disposto a criticar. Outro exemplo, quem já fez impacto aqui, levanta a mão. Só Jesus, né? A galera que já fez trabalho sabe como é que é. Ele nunca quer lavar o banheiro. Gente, um adendo aqui, eu sei que tá no maior louvor aqui, mas eu vou contar uma história. Vocês querem ouvir uma história? Um dia eu fiz um impacto, tem muito tempo. E aí nesse impacto, Stephenson, eu fui colocado para limpar. Eu falei assim, Deus, eu quero pegar a função mais triste que tem no impacto, que é aquele que lava o banheiro. E no segundo dia do impacto, Carlos, olha como é que o diabo ele tenta a gente. Eu fui limpar o banheiro masculino e o cara ele não fez uma obra. Ele construiu uma cidade no banheiro. Gente, se eu caçasse um pouquinho, eu ia achar as tartarugas ninja com o mestre Splinter lá. Mas eu falei assim, Deus, é para a sua obra. Porque quem é humilde, mano, não é que eu tô falando que eu sou humilde, mas já falando, porque eu tenho muito orgulho da minha humildade. Mas quem faz para Deus, quem é humilde, não se importa com o que tem que fazer, da forma que tem que fazer, ele só faz. Porque na cabeça dele ele não está limpando bosta, ele está limpando o reino de Deus.